Eu converso com o Dr. Wesley Franklin de Paula, da cidade de Salto, que esteve hoje em Sorocaba para nos falar o esclarecimento sobre a morte de Priscila, uma jovem de 18 anos, foi encontrada carbonizada na zona rural da cidade de Salto no começo deste mês. Doutor, qual foi o caminho da investigação para vocês chegarem até o autor desse crime, que inclusive no dia 13 deste mês também morreu? Como é que foi toda essa situação? Bom, como já foi falado agora há pouco, no dia 8, nós fomos acionados para atender o local. Nós fomos acionados para atender um local onde haveria um corpo carbonizado. Fomos para o local, depois de realizados os trabalhos periciais no local, foram recolhidos os objetos que havia ali. A partir daí, nós passamos a trabalhar para identificar de quem seria esse corpo. Até então era desconhecido. No dia 13, esteve na delegacia, como já foi falado, no dia 13 esteve na delegacia a família de Priscila, para registrar o desaparecimento dela. E ali, conversando com os familiares dela, mostramos os objetos encontrados na cena do crime e a família reconheceu aqueles objetos como sendo objetos de Priscila. Então, passamos a trabalhar com a hipótese, passamos a trabalhar com o fato de que aquele corpo encontrado é seu de Priscila. E passamos a trabalhar, a tentar entender os últimos instantes da vida de Priscila, os últimos momentos dela até o seu desaparecimento, onde tomamos conhecimento de que a família entregou para nós o celular dela, permitiu que a gente visualizasse, olhássemos o conteúdo do celular e vimos que ela havia trocado mensagens com um indivíduo conhecido como Lécio Negro, e identificamos a pessoa como sendo o Lécio Ferreira Dias. Então, isso já no dia 13, quando a família esteve na delegacia para noticiar o desaparecimento dela. Ocorre que no dia 13, o Alessio ele foi morto. Então a gente não tinha mais o suspeito para ouvir. A gente ficou em possibilidade de ouvir o principal suspeito do caso. Então a investigação teve que traçar uma outra estratégia, como já mencionei agora há pouco. A investigação conseguiu encontrar o carro que ele teria utilizado para ir buscar a Priscila na casa dela. Encontramos o carro foi periciado, os objetos encontrados dentro do carro também são fortes elementos do envolvimento dele, uma faca, tudo indica com vestígio de sangue, um arame encontrado no interior do carro, um rolo de arame muito parecido, semelhante ao encontrado enrolado no corpo carbonizado, um galão com odor de combustível, que a gente acredita que tenha sido utilizado ali para queimar. Então, são fortes elementos para a polícia. Além disso, depois de autorizado pela família, olhamos o celular do Alessio, vimos que, através do Google Maps, ele tinha passagem pelo local no dia do desaparecimento de Priscila, mostrava então, isso. A geolocalização indicou a passagem dele por lá. Exatamente. Então, todos esses elementos reunidos pela investigação, nos leva a crer o envolvimento dele neste caso. Tudo leva a crer. A investigação, como eu já disse, está caminhando, nós estamos em fase de conclusão, aguardando algumas provas técnicas ainda, laudos periciais que foram requisitados, mas a investigação está bem avançada, E agora existe uma investigação no caso da morte do autor do crime? Sim, existe uma investigação, também foi instaurado um inquérito policial para investigar a morte dele. Ele pode ter sido autor de outros crimes, doutor? Olha, há elementos, interessantes, que ligam os outros casos a este caso de Priscila, sim, Mas, neste momento eu não vou adiantar nada, porque vai atrapalhar as investigações. A polícia procura preservar o sigilo para preservar os trabalhos,
para não atrapalhar os trabalhos. Tá, então são duas situações que ainda estão pendentes, o sangue encontrado no carro, que havia uma grande quantidade, ainda está em análise em São Falta o laudo Paulo. pericial, falta o resultado do laudo pericial no veículo, Certo. no veículo dele, entendeu? Falta o exame de DNA requisitado também, entendeu? E são E a diligências que estão em investigação andamento, e aí agora... algumas outras diligências ainda que estão em andamento, mas nesse ponto as investigações já estão bem avançadas. Como Doutora, já disse, nós vamos continuar acompanhando esse caso, então, sim. também sobre agora a investigação da morte do homem que foi acusado, né, como o autor da Aí, a morte polícia de tá Priscila, de empenhada nisso, 18 A anos. polícia está empenhada. Tá ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Adriana agradeço. Fratini, para o Jornal da Band.